Para quem vai comprar um carro agora em 2024 ou está pensando em trocar o seu veículo, saiba que tem muito modelo conhecido que não está sendo considerado um bom negócio por diversos motivos. Então, se você quer fazer uma boa compra e ao mesmo tempo não passar por aquela sensação de ter feito um mau negócio, presta atenção nessa lista, porque nós separamos para vocês quais são os modelos que vocês têm que se atentar antes de fechar negócio. Vamos começar a lista falando de um SUV muito conhecido, Renault Captur. O Captur ele é um SUV que saiu de linha recentemente no Brasil após 6 anos de existência por aqui. Ele é um carro com bom espaço interno, um bom porta-malas, porém sem grandes diferenças em relação ao seu irmão, o Renault Duster. Existem alguns detalhes que sim, acabam diferenciando ele, mas que não justifica o preço maior. Para a gente ter uma base, pessoal, a versão mais barata que era vendida do Captur, ela já custava a partir de quase 143 mil reais. Um preço bem salgado em relação aos concorrentes. E não bastando isso, depois que a Renault fez a nova geração do Duster, simplesmente o interesse do consumidor no Renault Captur ele caiu drasticamente, fazendo com que as vendas no último ano de 2023 elas ficassem num baixíssimo número de apenas 304 unidades emplacadas. Muita gente que estava pensando no Captur acabou optando pelo Renault Duster, que inclusive agora nessa última reestilização até ficou levemente mais moderno e começou a ganhar muita coisa que só existia no Captur. E tem um outro detalhe, o Duster Iconic CVT 2024, uma versão antes da topo de linha, que é bem equipada por sinal, ela sai por R$ 139.990, ou seja, um Duster mais completo e mais barato do que a versão de entrada do Renault Captur. Então acaba sendo o primeiro carro que, se você estiver pensando em comprar, pode ser mais interessante optar pela última geração do Duster. Vamos ver o segundo dessa lista. Galera, o T-Cross ele é o líder de vendas no segmento dos SUVs compactos atualmente. Só no ano de 2023 ele vendeu 72.440 unidades. Então assim, ele é o mesmo número quase do que um Fiat Mobi, né, que custa metade do preço e é um veículo mais de entrada. Porém, agora em 2024, a Volkswagen voltou a incluir uma versão do T-Cross chamada de Sense, que, gente, pensa numa configuração básica, pelada, simples e com pouco recurso disponível comparado ao que um T-Cross realmente pode oferecer em outras configurações. Basicamente, essa versão não tem painel de instrumentos digital, que é algo muito comum hoje em veículos da Volkswagen, rodas de liga leve, faróis em LED, apoia-braço central com porta-objeto, central multimídia e mais outros detalhes. Então assim, você vai comprar um T-Cross desse, no mínimo você vai colocar alguns equipamentos, né? E dependendo, por exemplo, ali de uma central multimídia, se você colocar as do modelo Volkswagen mesmo, que é a Composition Touch ou a Volkswagen Play, você não vai conseguir nem ter as funcionalidades que são sincronizadas ao painel de instrumentos, porque é o painel da antiga geração e não o painel digital que a gente já conhece hoje. E sabe o que é mais complicado? É que a faixa de preço dele custa cerca de R$ 119.990. Se você for PCD, você consegue pedir com algumas isenções e ele cai ali para a faixa dos R$ 100 mil. Mas assim, sendo bem sincero, hoje existe carro com preço semelhante na concorrência, mais equipado, com mais itens de série e que assim, pode ser bem mais interessante para você fazer como negócio. Dependendo, tem modelo que custa até menos do que esses R$ 100 mil. Pensa direitinho, se você está pensando em comprar o T-Cross, analisa outras configurações, porque a Sense de fato é muito simples, beleza?
Bora lá falar do próximo da lista, Honda Civic da geração atual. A geração híbrida do Civic é uma geração muito moderna e que continua sendo ofertada em diversos países, com mudanças até para a linha 2025. Mas no Brasil, diversas concessionárias da Honda já informaram que quase não há disponibilidade do carro para ser entregue, até porque agora ele é importado da Tailândia em configuração única e com salgado preço de R$ 265.900, com a nova geração do Sentra por aí, mesmo que não seja híbrida. E o Corolla ainda disponível, os números do Civic quase que sumiram do mercado. Em uma das últimas análises registradas, somente 16 unidades foram emplacadas em cerca de 3 meses. É aquele negócio, pessoal. Será que é um fracasso mesmo ou é a falta do veículo em estoque? Porque o Civic em si, ele é ótimo. Mas com todas essas mudanças que a Honda veio fazendo, a vida dele no Brasil mudou totalmente. Dependendo, vale mais a pena comprar as gerações anteriores, mesmo que seja usado, do que gastar quase 300 mil reais num carro que não tem mais produção nacional. Beleza? Agora vamos para o próximo. O SUV médio da Hyundai chegou a ter produção aqui na unidade do Grupo Caoa em Anápolis, em Goiás, só que depois ela chegou até ser suspensa. Então assim, um veículo que de fato foi produzido no Brasil. Só que com todas essas mudanças aí em questões do Proconv, em questões de atualização mesmo na construção do carro, ela fez com que o Tucson meio que fosse deixado de lado e os investimentos da Hyundai ficassem mais voltados para quem? Para o Hyundai Creta, que hoje é muito mais atualizado, muito mais moderno, tem um desempenho muito melhor nas vendas e muito mais configurações sendo ofertadas. Tá certo, ele é um carro do segmento compacto, não é médio, mas se você não faz questão tanto assim de espaço, o Creta hoje em dia acaba sendo um negócio muito mais atrativo do que essa geração reestilizada do Tucson. Porque a gente tem até um outro ponto aqui para citar. O Tucson atual, ele tá parado no tempo aqui no Brasil, porque lá fora o veículo já segue os padrões mais modernos da Kia e da Hyundai, com versões com motor híbrido, alta tecnologia embarcada. Então assim, o carro é muito mais moderno do que essa configuração que a gente ainda tem ofertada aqui no país. A Hyundai até chegou a fazer uma redução de 50 mil reais, mas assim, não adiantou muito, porque ele tem duas configurações sendo ofertadas. A primeira, que custa na faixa dos 180 mil, e a mais completa por 195. Então assim, quase não há alternativa para você escolher. E com esse dinheiro, existem concorrentes muito mais atualizados e disponíveis aqui no mercado. Agora, esses dois da lista aqui, que são praticamente dois irmãos, eles também estão passando por uma mudança, que se você estiver pensando em comprar algum deles, pode ser bacana você esperar um pouco. Porque o interesse no C4 Cactus, ele também vem caindo bastante ao longo do tempo, principalmente por conta da concorrência. No ano de 2023, ele ficou na última posição entre os 50 carros mais vendidos, emplacando somente 3.674 unidades. Para a gente ter uma base, o Caoa Chery Tiggo 5X, a Chery, que é uma marca inclusive que até sofre um certo preconceito por ser chinesa, ela chegou a emplacar no carro 4 vezes mais comparado ao C4 Cactus, pessoal. Foram 14.400 vendas. Então assim, a competitividade dos carros chineses, a faixa de preço e a quantidade de recursos que eles oferecem realmente faz com que outros modelos mais conhecidos fiquem para trás. Então a gente está vendo uma grande invasão chinesa respondendo muito bem. E sem contar também que a Citroën já pensa em fazer um SUV mais atualizado do que o C4 Cactus, principalmente na parte de motorização
e câmbio. Outro também que já está muito próximo de receber uma nova geração é o Peugeot 2008. A nova geração do carro ela já está em testes na Argentina e muito perto do seu lançamento aqui no Brasil. Ele praticamente recebeu a configuração vendida lá na Europa, muito mais atualizada do que o modelo brasileiro. E isso vem fazendo o interesse no 2008 despencar de vez. No ano de 2023 ele nem chegou a ficar no ranking dos 50 carros mais vendidos. Então assim, se você gosta muito do 2008, a sugestão é aguardar esse próximo lançamento que está previsto ainda para 2024, porque sim, o carro vai ficar muito mais moderno do que essa atual geração que a gente conhece. Tá certo? Então basicamente essa foi a lista dos modelos que você deve pensar melhor antes de fechar negócio para que você faça uma boa compra agora em 2024. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.